meu aluno! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos hoje de um assunto muito relevante. Já sei, você está pensando, Cláudia, todas as aulas você vem com este papo. Esse assunto é um clássico, é muito importante. Meu aluno, ponha-se no meu lugar. Você acha que eu gastaria o nosso tempo se não fosse para conversar sobre um assunto de muita importância? E fará diferença. Estudaremos hoje período simples, composto e orações coordenadas. Importante ou não é? Claro que sim, porque ao dominar orações, domina-se texto. Os estudos oracionais estão a serviço da interpretação. E não é a interpretação do texto da sua prova, é a interpretação do texto da vida. Quando se estuda orações, na verdade nós estamos estudando as relações de coerência e coesão que um texto tende a apresentar. Um texto com erros na seleção de conjunções promoverá erros também na interpretação. Começaremos do beabá. Estamos agora abrindo o capítulo dos estudos das orações. Já estudamos os termos constitutivos de uma oração. Naquele momento, uma oração só foi motivo de análise. Agora, você verá que nós precisaremos sempre de, no mínimo, 2 orações, porque o que nós vamos estudar é a relação entre orações. Quando se estudou termos oracionais, nós estudamos sim a relação das palavras dentro de uma oração. Então, estudo dos termos dessa oração. Mas agora é uma oração sendo relacionada a uma outra oração. Estudo das relações das orações. Muito bem? Depois da base teórica, chegarão os exercícios. E é nessa hora que você terá plena condição de anunciar. Cláudia, valeu a pena, eu fiz tudo certo, caminhamos juntos. Ou você descobrirá que precisa assistir a esta aula outras vezes. Você descobrirá se o seu treinamento foi suficiente ou não. Mas, meu aluno, por favor, não se engane. Não adianta enganar a humanidade, não adianta enganar a si. Então, se você terminou a aula e você realmente domina o assunto, você tende a acontecer bem lá nos exercícios. Cláudia, eu não aconteci. Não se engane. Você vai ter de voltar, analisar a base teórica, você vai ter de voltar, verificar por que você errou questão X, se foi um problema de interpretação do enunciado ou se foi um problema de carência de informação. Se realmente falta alguma informação para você processar, para você memorizar. Mas tudo isso fica bem mais fácil quando começamos a caminhar. O caminho se descobre na caminhada. Preparado? E aí, a situação está favorável? Você está naquele lugar com pouco conforto que eu sempre sugestiono? Nada de assistir a esta aula deitado na cama, deitado no sofá ou naquela poltrona do papai super confortável. Aprenda a proteger o seu local de estudo. E mais, cuidado, qualquer ladrão de concentração fará você perder tempo. E qual é a minha opinião sobre tempo? É produto, é escasso e não renovável. Então, aproveite o seu tempo. Não brinque com o seu tempo, porque se você desperdiçar tempo, primeira consequência é o adiar da conquista do seu sonho. Preparado, vamos nós. Período. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, estudo das orações, meu aluno, você precisa comprovar se já entendeu o que é período, o que é frase e o que é oração. Vamos relembrar alguns assuntos já trabalhados lá no início do CPF Sintaxe. Hoje, nós damos início aos estudos oracionais. Isso quer dizer que nós já passamos pelos estudos dos termos. Lá,
Na primeira aula, nós vimos a diferença entre frase, oração e período. Frase é um enunciado de sentido completo, tende a apresentar sentido completo. Isso quer dizer que sempre que uma frase é anunciada, ela está plena, semanticamente, sintaticamente, morfologicamente, foi dito e foi entendido. E essa frase, ela classifica-se de várias maneiras. Frase verbal, frase nominal, declarativa, interrogativa, optativa, exclamativa, ativa, mas essa frase agora fica na geladeira. Vimos também oração. Oração nos interessa, porque nós vamos estudar essa oração. Oração é também um enunciado, só que esse enunciado não precisa ter sentido completo. Professora, existe oração com sentido completo? Existe. É a chamada oração absoluta, período simples. Mas a oração não necessariamente apresentará sentido completo. O que é obrigatório na oração é a presença de um verbo. Aí sim, transformamos isso em mantra. Não existe oração sem verbo. Não existe oração sem verbo. Então, o que é oração? Enunciado baseado em verbo que poderá apresentar sentido completo. Ficou claro? Agora, fica esperto. Esse verbo poderá aparecer na superfície textual, mas poderá estar no implícito textual, quero dizer, subtendido, nas entrelinhas. E aí, meu aluno, vai na competência. Você tem de perceber que o verbo está omisso, mas omissão está subliminar, está nas entrelinhas, não quer dizer inexistência. E aí sim, chega o momento do período. E eu pergunto, professora, o que é período? Período é um enunciado de sentido completo também, igual a frase. A diferença é que o período obriga a presença do verbo. Então, o período traz uma característica da frase, obrigatoriedade de sentido completo, e traz a obrigatoriedade da oração, verbo. Então, período é um enunciado de sentido completo que obriga a presença do verbo. Você acompanhou? E aí você verá daqui a pouquinho que esse período sofre classificação. O período poderá ser simples ou composto. Como o título não é enfeite, por que um período é classificado como simples? O motivo, Cláudia, é porque só há na estrutura um comando verbal. Logo, se na estrutura de um período existirem 2 comandos verbais, 5 comandos verbais, 10 comandos verbais, diferente de um, o período será composto. E aí, podemos começar? Começar a apresentação do slide. Período é a frase sintaticamente organizada em torno de um ou mais verbos que apresenta sentido completo. Então, meu aluno, período é a mensagem que você tem de entender, porque não existe período com sentido incompleto. Isso, quando acontece, você, candidato, é penalizado. Quantas e quantas redações tiveram a sua nota depreciada, a redação teve sua nota depreciada por algo chamado incompletude no raciocínio. E isso acontece quando você pensa que comunicou tudo, mas não comunicou. Quantas vezes você prepara uma redação e ao ler o documento, você conclui, está claríssima a minha mensagem. Só que quando o professor lê o documento, interroga a todo momento.
e ele só interroga porque o texto não foi produzido por ele, foi produzido por você. Então, as lacunas reais, para você, elas não existem, porque você possui os conteúdos na mente. Então, você pensa que colocou no papel todas as informações do seu HD. O professor que não tem acesso ao seu texto, porque o conhecimento é privado, ele consegue perceber a incompletude. Período não pode ser incompleto. Todo período é um enunciado com sentido pleno. Agora preste atenção. Essa ideia gira em torno de um verbo ou de mais verbos. Não existe período sem verbo. O que pode acontecer, e aí é bom você ficar atento, é um período com verbo implícito. Claro que quando você escreve e escreve bem, e eu considero isso uma qualidade redacional, você se dá ao luxo de usar verbos, ora na superfície do texto, ora em um jogo de esconde. Você aciona algumas figuras de linguagem que trabalham com esta omissão, zeugma e elipse. Quando eu escondo, eu trabalho com zeugma ou elipse. E olha, o texto ganha qualidade. Porque se há algo que desqualifica um texto, é a reiteração, é a repetição vocabular. Se você usa o verbo ser a cada momento que você mudar de linha, nessa translineação, meu aluno, o seu texto fica pesado. E tudo que chama atenção, nesse caso, prejudica. Ficou claro para você? Deu para relembrar a diferença entre frase, oração e período? Nesse momento precisaremos das duas palavras, oração e período. Período obriga a presença de verbo e apresenta sentido completo. Um período é marcado por 4 sinais de pontuação. Preciso memorizar isso, professora? Meu aluno, você já deveria ter memorizado. Motivo é muito importante. Há informações que, uma vez adquiridas, não podem ser esquecidas. E a marcação de um período não é brincadeira, porque a todo momento você está usando essas marcações, você está lendo textos e recorrendo a essas marcações. Você lembra como identificar um período? Então vamos nós. Pense no texto. Um texto, uma lauda inteira, uma página inteira. Esse texto, ele é constituído, no comum, por períodos. Porque a matemática é esta. Reuniões de palavras, orações. Reuniões de orações, período. Reuniões de períodos, parágrafos. Reuniões de parágrafos, textos. É a matemática basicona. Sabemos que esse paradigma pode ser quebrado, mas no comum, um texto é constituído por períodos conectados coerentemente. E aí, como responder à pergunta? Quantos períodos constituem o 4º parágrafo? E aí, Sesgran Rio adora questionar isto. Você só vai acertar a resposta da quantidade de períodos que constituem o 4º parágrafo se você memorizar as características de um período. Todo período tem de ser inaugurado por uma letra maiúscula. Não existe período inaugurado por letra em caixa baixa. A letra tem de estar em caixa alta. Foi? Legal? E todo período tem de ser finalizado por uma das pontuações que eu vou apresentar agora. Ponto final. Exclamação, interrogação e reticências. Meu aluno, nada menos, nada mais. Professora, posso decorar? Já decorou, né? Então, característica de um período,
além da explicação de que ele tem de apresentar sentido pleno e obrigatoriedade de verbo, características, todo período começa com letra maiúscula. Todo período termina por uma das pontuações: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Eu sei que perguntas são feitas para um teste, para se autoavaliar, quando não, para ajudar na memorização da matéria. Está valendo. Então, no meio da multidão, o meu aluno virtual levanta o braço. Cláudia, posso confiar? Vírgula, pode terminar período? Não. Ponto e vírgula, pode encerrar período, Cláudia? Não. Dois pontos, pode encerrar período, professora? Não. Travessão? Não. Vamos combinar? Só essas 4 pontuações. Facilite para você. Então, quando eu falo, você gosta de mim, é período? É. Primeiro, eu entendi a mensagem. Segundo, a presença do verbo gostar. Terceiro, começou por letra maiúscula. E quarto, terminou por ponto. Da mesma forma, você gosta de mim. Da mesma forma, você gosta de mim? Da mesma forma, você gosta de mim. Então, nessas 4 entonações, o que há para nós agora memorizarmos? Letra maiúscula abrindo a mensagem. E os 4 sinais poderosos, sinais que podem sim fechar o raciocínio. Vírgula não cria período, porque vírgula apresenta como função primária marcação de pausa. Ponto e vírgula, marcação de pausa. 2 pontos, enunciação de enumerações. Travessão, marcação de pausa. Parênteses, marcação de pausa. Então, essas pontuações não findam, elas não fecham, elas não dão completude à mensagem. Elas são simplesmente descansos, paradas e não definitivos. E aí, meu aluno, reinando a paz? Tudo azul? Pé direito, começamos nessa aula? Então você vai falar para você mesmo. Aula de orações coordenadas, aula dominada. Só não pode se ausentar. Corpo presente, alma presente, questionamento o tempo inteiro. Legal? Muito bem, vamos avançar. Classificação do período. Há pouco eu falei para você que esse período, ele sofre classificação. Um período pode ser simples ou um período pode ser composto. Nada mais, não invente, matematicamente, rende que nem pão quente. Não extrapole. Se você dominar a matéria passo a passo, você chegará ao fim desse percurso com a informação solidificada. Então, período classifica-se? Sim. Em quantas classificações? 2. Quais são elas? Simples e composto. Por que, professora? Então você chegou à pergunta mais importante. Por que alguém, algum dia, decidiu chamar um período de simples? Por que alguém, algum dia, decidiu chamar o período de composto? Se título não é enfeite, nós já sabemos que título não é enfeite. Título estabelece um compromisso de lógica com você. O título não é traiçoeiro. O título ele está a serviço da antecipação temática. Todo título apresenta um poder de síntese. Então, vamos respeitar título. O período é classificado como simples porque na estrutura só aparecerá um comando verbal. Eu falei um comando verbal. Eu não falei um verbo. Ué, Cláudia, qual é a diferença? A diferença é que eu sei perfeitamente que você fará um concurso público. Não, Cláudia, não farei. Ok, se você não vai participar de um concurso público, você vai participar de uma seleção, quiçá até mais rigorosa.
quer colocar-se no meio das pessoas, no seu grupo social, no seu grupo intelectual, como uma pessoa esclarecida. E olha, a vida, às vezes, ela é rigorosa e cobra muito do falante da língua portuguesa. Dependendo da circunstância, você tem de passar pela prova de fogo. Qual prova de fogo? Falar bem, escrever bem e argumentar bem em militância, primeiro sua própria e depois de outras pessoas. Quando eu me refiro ao concurso público, é porque lá no concurso público você tem de provar que você sabe. Na vida, você demonstra. E aí você dá o tom e o momento. Concurso público, não. É o momento determinado pela banca organizadora ou pelo órgão que elaborou a prova, o concurso. Então, quando eu falo que o período simples é aquele constituído por um comando verbal, eu estou cautelosa, porque existe locução verbal. E a locução verbal nunca aparecerá com um verbo só. A locução verbal é o encontro de verbos comunicando um comando verbal. Então, nem sempre, quando você encontrar dois verbos, você estará com período composto. Fique esperto, porque se aparecer uma locução, é como se aparecesse um verbo. Vou trabalhar, trabalharei. Vou estudar, estudarei. Então, meu aluno, cuide do conceito para não ser traído por ele. Cláudio, uma definição então para período simples? Período simples é o enunciado de sentido completo que apresenta um comando verbal na estrutura. E se você entendeu bem o que é um período simples, você entendeu o que é um período composto. Porque o composto é o período que apresenta também sentido completo, mas apresentará mais de um comando verbal na estrutura. Então, meu aluno, vamos agora demonstrar o dito. Período simples também é chamado de oração absoluta. São sinônimos? São sinônimos. Então, quando você ler oração absoluta, entenda, você está lendo período simples. Entenda, você está lendo frase verbal. Essas três nomenclaturas são sinonímicas. Oração absoluta, período simples e frase verbal. Todos esses enunciados apresentam um comando verbal só. E se só existe um comando verbal, o sentido tem de estar pleno. Frase constituída por uma só oração. E o que é oração? Enunciado baseado em verbo. Se só há um comando verbal, essa oração tende a apresentar sentido pleno. Por esse motivo, é a chamada oração absoluta. Tenho ouvido muitas músicas antigas. Olha, já começamos pela pedreira. Já começamos pela cilada. Quantos verbos você encontrou na superfície textual? Fale o que você está vendo. Cláudia, acabo de encontrar o verbo tenho, que é o ter. E o verbo ouvir, ouvindo. Então, eu estou vendo, Cláudia, dois verbos. Mas, meu aluno, existem dois verbos. São duas orações? Não, porque tenho ouvido é a locução. Uma locução verbal. E toda locução verbal, ela não é analisada separadamente. Quero dizer, não se conta os verbos isoladamente. Locução verbal é o encontro de verbos comunicando um único comando verbal. Tenho ouvido, ouço. Então, tenho ouvido muitas músicas antigas. Primeira pergunta, você entendeu? Sim, Cláudia. Tenho ouvido muitas músicas antigas, mensagem clara, legal.
A presença de verbo nessa estrutura? A. Apareceu uma locução verbal. 10. Essa mensagem foi inaugurada por letra maiúscula? Sim, olha lá o T em caixa alta. E por último, essa mensagem foi fechada por um dos sinais de pontuação considerados fortes. Quais são eles? Ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Foi, Cláudia. Usaram o ponto final. Então você está diante de um período. Se soar um comando verbal, cá um exemplo de período simples. É aquele constituído por um comando verbal. Levei o diretor da escola ao aeroporto. Você entendeu a mensagem? Claro que você entendeu. Eu sei que alguém, no caso eu, levei. Levou quem? O diretor, o meu objeto direto. Mas levou o diretor da escola a algum lugar, ao aeroporto. Ficou clara a mensagem. Ok. Na estrutura verbo, Cláudia, apareceu o comando verbal. Só que esse comando verbal apareceu com um único verbo. Não mudou nada. Há um comando verbal, então esse período é simples. Para fixar as características, vamos a essas. Mensagem completa. Presença de comando verbal. Inaugurado por letra maiúscula e concluído por ponto final. Período simples. Mais uma vez, se você entendeu o período simples, por efeito dominó, você entendeu o período composto. Mas vamos continuar com o método bem didático. E o que é um período composto? Período composto, frase constituída por mais de uma oração. Então você vai pensar que todo período composto é um enunciado que gira em torno de verbos, de comandos verbais. Por isso, orações. Mas cuidado, porque em alguns momentos um desses verbos pode sim estar em condição subliminar nas entrelinhas e isso não descaracteriza o período composto. Acho que Tiago tem inclinação por música. Primeira pergunta. Você entendeu a mensagem? Não corte caminho. É essa a primeira pergunta. Porque se o sentido não estiver completo, ou há um problema no período, ou não é período. Então, entendi, professora. Acho isto, que Tiago tem. Tem o quê? Inclinação. Inclinação por quê? Por música. Perfeito. Segunda pergunta. Quantos comandos verbais você encontrou? Verbo achar, 1. Verbo ter, 2. Cláudia, existem 2 comandos verbais. Meu aluno. Enunciado de sentido completo, que apresenta 2 comandos verbais. Qual é o nome técnico? Período composto. Verifique. Início, letra maiúscula, final, ponto. Então, nós estamos agora com um período composto, constituído por 2 comandos verbais. Isso quer dizer, se há 2 comandos verbais, há 2 orações. Você lembra? Como contamos orações dentro de um período? Como contamos orações dentro de um parágrafo? Como contamos orações dentro de um texto? Basta procurar comando verbal. Então, se existirem 5 comandos verbais, existem 5 orações. Se existirem 50 comandos verbais, existem 50 orações. E quando eu falo comando verbal, eu estou me protegendo em relação à locução verbal. Então, pode aparecer na forma de um verbo, pode aparecer na forma de uma locução verbal. Quando eu falo comando verbal, tanto faz. Pode ser um verbo, pode ser locução. O importante é você
identificar autonomia nesse comando verbal. Perceba que não há como confundir acho, tem como locução verbal, porque esses verbos são autônomos. Acho sustenta uma oração e tem sustenta outra. A locução traz isso como característica. Os verbos dependem e eles formam um todo, ok? Observe o próximo exemplo. Quando a confusão começou, a moça fugiu. Para verificar se você está mesmo diante de um período, você vai buscar sentido pleno. Você concorda que essa mensagem está clara? Quando a confusão começou, a moça fugiu. Eu entendi, Cláudia. Eu também. Já sei. Estamos diante de um período, mas período se classifica. Que período é este? É simples ou composto? Peraí, eu já sei que para classificar um período, eu preciso localizar comandos verbais e mensurar quantos comandos verbais há. Primeiro, localizei o verbo começar. Já há um comando verbal. Localizei o verbo fugir. Logo, existem dois comandos verbais, começar e fugir. Esses dois verbos aparecem autônomos, quero dizer, não formam locução. Meu aluno, quando eu pergunto formou locução ou não, é para você já se preparar para uma verdade. As locuções nem sempre aparecerão desta forma. Verbo auxiliar coladinho ao verbo principal. Eu posso separar os verbos que formam uma locução. E quando eu separo, eu complico a sua vida. Mas preste atenção numa dica. Se a locução verbal apresentar seus verbos distantes, o último tem de estar em uma das formas nominais. Então, se o professor tentar complicar a sua vida, vá direto para o último verbo. Vá para o último verbo. Ele apareceu no infinitivo? Terminou em R? Ele apareceu no gerúndio? Terminou em NDO? Ele apareceu no particípio? Ou terminou em DO ou TO? Então, se o último verbo terminou em uma dessas desinências, amar, amando, amado, fique esperto, porque você poderá estar diante de uma locução verbal que foi separada para complicar a sua vida. Nesses dois exemplos, a resposta tem de ser imediata. Olhe para o último verbo da estrutura. Na primeira, é o verbo tem. Não terminou nem pelo R, nem pelo NDO, nem pelo DO, nem TO. Então esse verbo está flexionado, não está na forma nominal. Fugiu também não terminou por essas desinências. Desta feita, impossível estarmos com locução verbal. Então, mesmo que separem, e podem separar, mesmo que separe os verbos de uma locução, você ainda assim poderá matar rapidamente se há ou não locução no período. E é importante essa informação porque você precisa da consciência da locução para não cair na cilada de contar duas orações no período, onde na verdade só há uma. Reinando a paz, Cláudia, muita informação nesse bloco. Meu aluno, pare essa professora, pause essa aula e faça o seu tempo acontecer. Retrospectiva, mapeamento, palavra de ordem, administração. Saiba administrar informações, saiba administrar tempo. Desta forma, você administra a sua vida. Se há muita informação, sabemos do lema, muita informação causa desinformação se não há administração. Já é hora de administrar. Vamos para o intervalo, você continua trabalhando. Quando você terminar o mapeamento, terminar a anotação, volte, porque eu ainda preciso conversar com você. Até daqui a pouco.